No vídeo de hoje vamos trazer o resultado do BTG Agrologística, negociado com o código BETAL11. Trata-se de um fundo imobiliário que tem toda uma logística voltada para o agronegócio. Vamos avaliar o seu portfólio, que tem algumas características bastante interessantes. Vamos ver os seus últimos resultados e comparar com outros fundos da Bolsa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio desse fundo. A primeira informação interessante que a gente tem em termos de localização. Então a gente tem imóveis no Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Vamos trazer agora cada um dos seus principais imóveis com uma visão geral deles. O primeiro, em Toledo, no Paraná, é um complexo de sementes, tem um contrato atípico pelo prazo de 10 anos. O segundo fica em Iturama, Minas Gerais. É um terminal intermodal. Um montante investido de quase 100 milhões de reais e um contrato atípico por 15 anos. Em Ibema, no Paraná, um centro de recebimento de 21 milhões de reais, contrato atípico por 10 anos. Em Vila Velha, Espírito Santo, um terminal portuário de 48 milhões de reais e um contrato atípico por 10 anos. O fundo possui também CRIs, né? Então ele tem um CRI em Muquem, na Bahia, no valor de 60 milhões de reais, a taxa de IPCA mais 9,3%. Um CRI em Rio Verde, Goiás, no montante de 106 milhões de reais, com IPCA mais 6,75%. Em Maripá, Paraná, um centro de recebimento de 12 milhões, um contrato atípico de 10 anos. Em Palotina, Paraná, um centro de recebimento de 20 milhões com contrato atípico de 10 anos. Em Cascavel, Paraná, outro centro de recebimento de 27 milhões e contrato atípico de 10 anos. E Tumbiara, Goiás, um armazém refrigerado de 49 milhões e contrato atípico de 9 anos. Em Nova Ubiratã, Mato Grosso, um armazém graneleiro de 75 milhões, contrato atípico de 10 anos, e esse é o último imóvel, né, o último item aí relevante do fundo. A gente percebe que tem algumas características diferentes. Vamos ver a visão resumida do portfólio e assim a gente pode tirar as conclusões, né? Comparando a receita com a localização, a gente percebe uma boa distribuição. Então, Goiás é responsável por 24%, 22% no Paraná, 19% em Minas, Mato Grosso 14%, Bahia 11% e Espírito Santo 10%. Essa é uma visão dos valores patrimoniais, né, e os imóveis, né, e também a receita. Há um vínculo aí, né, entre valor e receita, mais ou menos quase linear, né? A gente tem em termos de ativos, a gente tem CRIs que representam 27%, 19% em terminal intermodal, armazém graneleiro representa 14% e centro de recebimento de grãos 14%. São os principais tipos de imóveis. O perfil de locatário, a maior parte é operador logístico, 31% lida com açúcar e álcool, 22% revenda de insumo. O contrato são 100% contratos atípicos. O indexador, todos eles estão indexados ao IPCA. E o vencimento do contrato, grande parte aí a partir de 2031. O volume financeiro em tipo de ativo, a gente tem ali 454 milhões do patrimônio em imóveis, 188 milhões em CRIs, fazendo aí 653 milhões no total. Nesta tabela, a gente traz o histórico recente de resultados do fundo. O primeiro detalhe, a gente tem em termos de receita imobiliária algo bastante constante, né? 3 milhões 481 nos últimos 3 meses. É um bom sinal, né? Não está tendo inadimplência em um ou outro imóvel.
E a gente tem as receitas de CRI e renda fixa. Chama atenção os ganhos de capital do CRI, né, que eles zeraram em junho, e todos eles são indexados ao IPCA. Quando a gente tem a queda aí do indicador, o resultado deles fica prejudicado. E isso explica aí a variação aí do valor do recebimento mensal do fundo. A composição do resultado, então a gente tem aí uma parcela muito maior da própria receita imobiliária, mas CRI constitui aí uma parcela não desprezível da receita, né? E esse é o gráfico aí, a evolução que a gente observa comparando aí o valor recebido no mês a mês. Então a gente percebe aí nos últimos meses houve uma queda aí no rendimento mensal distribuído. Neste gráfico a gente tem a cotação histórica, que ela está em um patamar nesse momento historicamente baixo. Em termos de volume, até houve um aumento de volume na negociação do fundo no mês de maio. A rentabilidade dele ela está negativa, né, em 24 meses, bem abaixo aí do IFIX e do próprio CDI. Aí no gráfico a gente tem essa visão também. A linha escura do Betal 11 a gente percebe que ela está vindo por baixo aí, principalmente por conta de queda no valor das suas cotas. Agora vamos comparar os dados do Betal 11 com outros fundos imobiliários. Aí selecionamos o BETRA 11, o QAGR 11, inclusive temos outro vídeo no canal falando especificamente do Casaragro, o GGRC 11, XPIN e RBLRL, que são fundos mais voltados para a logística. Em relação ao dividend yield, o Betal 11 ele está com um patamar intermediário, só perde aí para o Betra 11, né, que está com 12%. Relação preço-valor patrimonial dele também é intermediário nesse grupo. É um fundo mais recente, tem menos de 3 anos. Sua liquidez é boa, apesar do seu patrimônio líquido, né? Estamos falando de fundo aí na casa de 600 milhões de reais. Um número de cotistas relativamente alto também, 45 mil cotistas. A sua taxa de administração, ela se encontra em um patamar mais elevado, né? Entre os principais fundos ali desse grupo. Em termos de histórico de investimento, a gente tem aí a queda do valor da cota, tanto para quem investiu há 1 a 2 anos, com os dividendos recebidos. O ganho real foi ligeiramente acima da inflação para quem investiu há 1 ano e perdeu aí da inflação para quem investiu há 2 anos. Este é o gráfico da cota do fundo, então a gente percebe aí essa queda de patamar de negociação. Inclusive, ele já chegou a valores ligeiramente mais baixos do que ele está sendo negociado hoje. E o seu valor patrimonial de quase R$ 105, a relação PVP de 0,86. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos que encontramos no fundo imobiliário em questão. Do lado positivo, a gente tem contratos atípicos, né, que sempre dão uma maior segurança para o proprietário do imóvel, a diversificação quanto ao tipo de imóvel, a finalidade de locação, opção para diversificação da carteira, unindo logística e agro, e um bom nível de liquidez comparado ao patrimônio do fundo. Do lado negativo, a gente tem CRIs indexados ao IPCA, que é uma parte importante do patrimônio líquido, não apresentaram ganho de capital, fazendo o rendimento mensal cair, né? Aquele detalhe que a gente observou lá atrás, houve uma pequena queda ali na distribuição mensal. Rentabilidade histórica abaixo do IFIX e a taxa de administração em patamar mais elevado. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.